Que alegria poder falar de uma pessoa tão importante para a educação do Brasil e do Rio de Janeiro em particular, como a professora Terezinha Saraiva. Estamos falando de alguém que fez inúmeras realizações em favor da população carioca. Precisamos lembrar que foi por meio da equipe da professora Terezinha Saraiva que o Rio de Janeiro, então estado da Guanabara, conseguiu zerar o déficit de vagas que havia na nossa rede. O trabalho, o empenho, a dedicação da professora fez com que hoje o Rio tivesse a maior rede de ensino da América Latina. A gente sabe que os investimentos em educação, eles às vezes demoram a ter resultado, mas os resultados, quando acontecem, são permanentes. E aqui hoje vemos o resultado desse trabalho, dessa dedicação, desse empenho tão grande. Importante lembrar também que a professora Terezinha Saraiva foi secretária de Educação e Cultura já no município do Rio de Janeiro, na gestão do prefeito Marcos Tamoio. E foi na gestão dela que o arquivo da cidade ganhou um edifício próprio, onde até hoje nós temos abrigadas todas as coleções que compõem esse magnífico arquivo. A professora Terezinha Saraiva hoje coordena os programas sociais da Fundação Sesgan Rio. Já teve diversas passagens por diversos órgãos públicos, sempre militando em favor de uma educação abrangente, inclusiva, que chegasse a todos e que fizesse as transformações democráticas e sociais de que o nosso país tanto precisa. Muito obrigado, professora Terezinha Saraiva. É com muita emoção que eu falo isso, uma pessoa a quem eu posso chamar de amiga. Um abraço grande. Obrigado, secretário Marcelo Calero, e a todos da Secretaria de Governo e Integridade Pública. Olá a todas e todos. Daremos início a mais uma entrevista da série Depoimentos Cariocas, um projeto criado com o objetivo de registrar e difundir memórias e reflexões sobre o Rio de Janeiro do ponto de vista de quem já teve a cidade como objeto de trabalho. Esse trabalho sendo um filme, um estudo acadêmico, um disco, um ensaio fotográfico, uma série de reportagens ou até mesmo um livro. E finalmente, na gravação de hoje, dia 4 de agosto de 2021, temos uma entrevistada, a incrível professora e pedagoga Terezinha Saraiva. Muito obrigado pela presença, professora. É uma honra ter a senhora aqui conosco. Mas antes de seguir na apresentação de Terezinha, segue uma saudação do secretário de Educação da cidade do Rio, Renan Ferreirinha. Professora Terezinha Saraiva, que honra poder falar contigo. Aqui é o Renan Ferreirinha, secretário municipal de Educação do Rio. E eu sou um grande admirador da sua trajetória, de tudo que a senhora fez em prol da nossa educação, como secretária estadual de Educação do Estado da Guanabara, secretária de Educação do município do Rio e tantas outras posições. Queria aqui te agradecer por toda a sua incrível carreira, toda a sua dedicação pelas nossas crianças, jovens, pelo futuro do nosso país. E a gente segue aqui seguindo seus passos, melhorando cada vez mais a rede municipal de ensino do Rio. Um grande abraço e muito obrigado por tudo. Terezinha Saraiva é carioca, nascida no dia 7 de maio de 1925, na casa de seus avós na Rua do Bispo, no bairro do Estácio. Filha de Maria Albertina de Moraes Tourinho e Renato Tourinho. Maria Albertina era professora e foi quem alfabetizou Terezinha até ingressar logo na segunda série do ensino primário da época. Em seguida, foi aprovada no concurso para ingressar no Instituto de Educação, aos 10 anos de idade. Aos 17 anos, cursando o segundo ano da Escola de Formação de Professores do Instituto, começou a lecionar na Escola Evaristo da Veiga, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Na ocasião, faltavam professores nas escolas primárias do então Distrito Federal. Depois de formada em dezembro de 43, foi trabalhar em Campo Grande, na Escola João Proença. Terminados 2 anos de trabalho na zona rural, pediu transferência para a Escola Heitor Lira, que ficava no Morro do Salgueiro, na Tijuca, onde trabalhou por 15 anos, sendo professora, subdiretora e diretora. Em 20 de agosto de 1960, a escola recebeu a visita do então candidato ao governo do estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Essa visita modificou sua trajetória profissional sensivelmente. Em abril de 1961, foi chefe de distrito educacional, depois foi diretora do Departamento de Educação Primária e, em seguida, secretária de Educação e Cultura do estado da Guanabara, no governo Carlos Lacerda. Em 67, foi trabalhar como coordenadora da área de educação no IPEA, do Ministério do Planejamento, convidada pelo ministro Hélio Beltrão.
Em 72, foi trabalhar no Mobral, chegando a ser secretária executiva. Em 75, no governo do prefeito Marcos Tamoio, foi a primeira secretária de Educação e Cultura da cidade do Rio de Janeiro, após a fusão dos estados, sendo também a primeira mulher secretária de Educação e Cultura no Brasil. Presidiu a FUNABEM de 1982 a 1985. Pertenceu ao Conselho Federal de Educação e aos Conselhos Estaduais de Educação da Guanabara e depois do Estado do Rio de Janeiro. Foi diretora do SESI e consultora no Senai do Rio. Diretora de Tecnologias Educacionais da Fundação Roquete Pinto, do Ministério da Educação. Trabalhou na Multirio, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Atualmente é assessora na Fundação Seis Gran Rio e coordenadora de projetos sociais. Tem livros publicados e possui inúmeras condecorações nacionais e internacionais pelos trabalhos realizados na área da educação. A construção da atual sede do Arquivo Geral da cidade do Rio e a recuperação de seu acervo foi em sua gestão, como secretária municipal de Educação e Cultura no governo de Marcos Tamoio. Cumpriu uma promessa que assumiu com sua cidade, né? Dar ao Rio um lugar digno e apropriado para guardar sua história. Então, professora, vamos começar aqui. Depois de ser alfabetizada pela sua mãe, fez o primário e se preparou para ingressar no Instituto de Educação. Como foi o início dos estudos no Instituto aos 10 anos? Como é que foi isso aí? Foi uma coisa muito interessante, porque eu era muito jovem. E, em verdade, quando eu entrei no Instituto, quando eu acabei a escola primária, eu apenas em 3 meses fiz um curso de preparação e admissão para o Instituto. Era a professora Armanda Fugano de Souza, que preparava alunos para a admissão do Instituto, Colégio Militar e Pedro II, que eram os grandes colégios naquela época. E quando eu entrei no Instituto, eu era realmente muito pequena. Eu tinha 1,24 m e pesava 26 quilos. Me lembro disso, porque isso foi uma coisa assim, de admirar. Eu me lembro quando eu estava eu estava na sala de aula e eu vi outras professoras normalistas irem na sala para me conhecer. Mas eu nunca levei isso em consideração. Eu fiz um curso brilhante no Instituto de Educação. Era realmente, meus professores eram, de modo geral, catedráticos do Pedro II, excelentes professores. Então, eu fiz, naquela época, o curso de formação de professores era 5 anos de ginásio, 1 ano de ensino complementar e 2 anos de escola de formação de professores. E, essa época, eu devo a minha formação ao Instituto de Educação. E, quando eu estava no 2º ano da Escola de Formação de Professores, já foi dito aí, eu fui trabalhar. Todas as professoranas do 7º ano foram chamadas para trabalhar em escolas, porque havia falta de professores. E aí eu vou repetir um pouco o que você já disse. Eu fui trabalhar na Escola Paulista da Veiga, em Jacarepaguá. Depois eu fui para a zona rural, que naquela época era obrigatória, quando você se formava, trabalhar 2 anos na área rural. Essa viagem para Campo Grande vale a pena ser relembrada. Naquela época, o transporte público era o bonde, né? Então, eu saía de casa, minha mãe ia me levar ao ponto do bonde, porque ainda estava escurecendo. Eu soltava na central, pegávamos o trem elétrico, que tinha até só Bangu, e ao soltarmos de Bangu, tínhamos que tomar o Maria Fumaça. O Maria Fumaça era um bonde um trem absolutamente popular. Você entrava no Maria Fumaça, você encontrava jacás de galinha, pessoas com trouxas de roupas. Foi uma experiência muito, muito interessante. E eu acho que essas experiências todas me prepararam para poder enfrentar todas as lutas posteriores.
Aí saltávamos em Campo Grande, pegávamos um bonde e saltávamos em Campo Grande, perto da rua Turbides Esteves, onde ficava a escola João Proença. Tínhamos que subir uma ladeira grande, e a escola era nova, recém-inaugurada. E, para surpresa, não tinha ainda mobiliário escolar. As crianças sentavam-se em cima de bancos, tudo improvisado. Já no segundo ano que eu trabalhei lá, o mobiliário já tinha chegado. Depois de lá, quando eu terminei o rural, né, os 2 anos de trabalho na zona rural, eu me candidatei à transferência. E naquela época não tinha uma norma para transferência como tem hoje. E eu fui transferida primeiro para a escola Alberto Bart, e no dia seguinte o jornal publicou outra transferência minha para Tijuca, para o Morro do Salgueiro. E eu optei pela escola do Salgueiro. E lá eu trabalhei 16 anos, professora, subdiretora e diretora. Foi uma experiência extraordinária na minha vida, porque eu fiz uma experiência lá que depois eu vi isso participando das leis educacionais. Vejam só, quando eu cheguei na escola do Morro do Salgueiro, era muito diferente do que é hoje, né? Era de barro, não tinha murada para a parte que ia para baixo, não tinha construção nenhuma, a não ser a construção do proprietário do prédio escolar, onde era a escola Heitor Lira. E eu reparei que assim que nós entrávamos na escola, eu fui para lá em 46, fechava-se o portão enorme para separar as pessoas da escola da comunidade. Eu achava aquilo um absurdo. Quando eu assumi a direção da escola, a primeira coisa que eu fiz foi dispensar o guarda que ficava tomando conta e abrir os portões. E levei a educação para a comunidade. Então, transformei a escola Heitor Lira, eu e minhas companheiras de trabalho, no centro de radiação de educação para toda a comunidade. Que maravilha. Eu me recordo que, naquela época, eu fiz o primeiro censo escolar. Eu ia, junto com a merendeira, com um papel na mão, um caderno e uma caneta, anotando quais as crianças que não estavam estudando, e as trouxe para a escola. Então, eu consegui universalizar a educação primária naquela comunidade. E me tornei amiga dos moradores. Eu era procurada, depois, quando eu fui diretora, por todos eles quando tinham qualquer dificuldade de ordem pessoal, né, de questão de saúde. Pedi para chamar, porque o telefone, a escola só tinha aquele telefone. Nos outros lugares não tinha telefone. Então, nós é que chamávamos ambulância quando era necessário, né? Nós que chamávamos, tomávamos as providências para poder... Quantas vezes eu ajudei pagando as idas deles ao médico, levando os filhos pequeninos. Então, eu me tornei uma pessoa muito ligada na comunidade. E foi aí que aconteceu uma coisa muito interessante. Foi criada no Morro do Salgueiro, da Fundação Leão 13, um posto. E esse posto tinha várias salas de artesanato, de trabalhos manuais. Aí eu fiz de boca um entendimento com a diretora, que se chamava Rosa, e combinamos o seguinte: os alunos que frequentavam o turno da manhã da escola, à tarde frequentavam as salas de trabalhos manuais, de ofícios. Quer dizer, de certa maneira, eu já tinha introduzido ali um pouco de
iniciação ao trabalho, ainda na escola primária. E aí passou-se o tempo, e no dia 20 de agosto, como já foi falado, a escola foi anunciado que o Morro do Salgueiro receberia a visita do candidato Carlos Lacerda, candidato ao governo da Guanabara. Eu fui chamada pelo chefe de distrito, que me disse que tinha recebido ordens da Secretaria de Educação do Estado, que eu não poderia receber o candidato. E eu disse a ele, professor Antônio Malincônico, o senhor vai me desculpar, a minha escola tem o portão aberto, e eu vou receber o candidato. A única coisa que eu lhe prometo é não dizer que eu sou lacerdista. Eu nunca aceitei influência da educação, né, na educação, da política partidária. Aí, quando foi o dia 20 de agosto, eu estava fazendo recreio, enquanto as professoras me andavam, quando o Carlos Lacerda chegou, acompanhado de uma grande comitiva de pessoas do próprio Morro que vieram com ele. Ele entrou e disse assim, eu vim aqui conhecer a professora Terezinha Saraiva. Eu falei, sou eu. Aí ele me disse, eu só ouvi um nome em toda a minha visita ao Morro, em todas as casas, o da senhora. E eu queria conhecer seu trabalho. Eu recebia, entrei na escola com ele, das comitivas que estavam com ele, e ele visitou a escola toda, ficou muito tempo na escola. Ele faz salas de aula comigo, visitou a escola toda. A escola era muito simples, mas eu cuidava muito da escola, e sempre com a ajuda da comunidade. Eu consegui as tintas na Praça São Penha, com os donos de casas comerciais, e quem pintava a escola eram os professores. E assim, ele visitou tudo, e quando saiu, ele me disse, a senhora tem um caderno para poder registrar minha visita? Eu só tinha o caderno, que era um caderno especial, toda escola tinha, para quando o chefe de distrito ou qualquer autoridade visitasse a escola, deixar registrado. Eu falei, não posso dar esse caderno. Aí que eu peguei um caderno na minha mesa e dei para ele escrever. Até hoje eu guardo o que ele escreveu nesse caderno. Bom, aí, na saída, ele me disse assim, quando fomos chegando na porta para sair, ele me disse, professora, se começar alguma coisa para mim, eu vou precisar muito da senhora. Era um sábado. Aí ele foi embora, eu entrei, já estava na hora de fechar, acabar a escola, o segundo turno, e quando foi na segunda-feira, o jornal A Tribuna da Imprensa publicou uma página inteira cujo título era Salgueiro, Lacerda encontra no Salgueiro professora com seus ideais. Aí eu fui chamada ao Distrito Educacional e o chefe me disse, professor, eu lamento muito, mas no fim do ano a senhora vai ser transferida. A senhora não obedeceu à ordem do secretário de Educação do Estado, do Distrito Federal naquela época. Eu fiquei muito triste, porque eu gostava imensamente do meu trabalho no Morro do Salgueiro. Eu até já disse algumas vezes que foi um dos melhores trabalhos que eu fiz, porque eu pude estender a uma comunidade toda aquilo que se fazia, educação. Aí, quando chegou no fim mais ou menos, acho que aí aconteceu a eleição, dia 5 de outubro de 60, e ele venceu a eleição. Mas no dia seguinte que ele esteve lá, o pessoal do trabalho, dos moradores, eu ficava sempre na porta, quer de manhã, quer de tarde, para receber os alunos.
E eles passavam pensando assim: Dona Terezinha, a senhora é lacerda? Eu dizia: sou. Quando chegou na eleição dele, ele, algum tempo depois de ele eleito, eu recebi, estava no gabinete trabalhando, um telefonema, era ele. Eu falei: ô governador, que alegria poder voltar a falar com o senhor. Ele me disse: professora, eu estou viajando para a Europa antes de assumir o governo, mas eu quero me encontrar com a senhora na casa do professor Flecha Ribeiro, que já tinha sido escolhido por mim para ser meu secretário de Educação e Cultura. E eu fui. Cheguei lá, fui muito bem recebida, e logo depois, ele estava viajando, não tinha chegado. Ele chegou, acompanhado de Flecha, e disse assim para o Flecha: Flecha, eu não vou poder ficar porque está na hora de eu embarcar, mas faça na Guanabara o que essa moça fez no Morro do Salgueiro. E eu fiquei conversando com o Flecha, ele saiu para viajar, e eu fiquei conversando com o Flecha, contei um pouco, né, aquilo que eu tinha mostrado a ele, e o Flecha me pediu um relatório, e eu sempre fiz. Professora, antes de seguir esse ponto, esse momento da vida da senhora é muito importante. E a gente vai seguir nele com certeza. Mas antes, um pouquinho, queria voltar, que é muito importante colher uma parte pegar um depoimento da senhora sobre a cidade, nessa época ainda, a senhora estudando no Instituto. E aí eu queria saber como é que era a Tijuca na década de 30 e quais as outras regiões da cidade, na infância da senhora e na juventude, que a senhora frequentava, né? O Rio Comprido, Estácio. A senhora conheceu a Praça 15? Como é que foi isso aí? Deixa eu te falar. Eu sempre morei na Tijuca. E eu conhecia razoavelmente bem a Tijuca. Naquela época, não se tinha muita oportunidade de sair do bairro que se morava. E era muito diferente. Né? A Tijuca que eu nasci, vivi, até me casar, e vi que eu vim morar no Grajaú, era muito diferente. Veja você, as ruas eram de paralelepípedos, né? Com as linhas de bonde, que era o principal transporte público. Não havia prédios altos, muito menos arranha-céus. Eram casas grandes, mansões, e era um bairro muito sossegado, né? Tinha cinemas, já tinha cinemas, tinha teatro, não, tinha outras diversões. Tijuca Tênis Clube, né, que se frequentava muito naquela época, mas era realmente muito diferente da Tijuca depois. Hoje, raramente você vê uma casa na Tijuca. Né? Isso depois se espalhou pelos bairros todos da cidade. Quanto à Praça 11, eu só conhecia de passagem e de nome. Sim, eu falei Praça 15, mas é Praça 11. Mas serve também a Praça 15. Mas a Praça 11, a senhora conheceu de longe? Hein? A senhora conheceu a Praça 11? Conheci, mas só de passagem. Só de passagem. Só de passagem. E como é que era a impressão? Mas conheci a história dela. Olha, sim. Mas assim, como é que era a visão da Praça 11 para a senhora naquela época lá? Olhando assim, o que marcou? Como? Como marcou para a senhora a visão assim da Praça 11, mesmo passando por ela? Qual a memória que a senhora tem? Eu confesso a você que naquela época eu não tinha assim, tanto interesse. Né? Eu conheci de passagem, respondendo a sua pergunta, mas sabia que ela era um foco de cultura, né, popular, que havia o samba ali, isso eu sabia, mas nunca estive lá presencialmente. Sim.
A senhora mencionou, agora seguindo ainda no Instituto, a gente já vai chegar lá depois com Lacerda. A senhora mencionou que a professora Cici de Carvalho Pio Borges foi a pessoa que mais teve influência no despertar da sua vocação. Queria que você falasse um pouco, que a senhora falasse um pouco sobre isso. Com muito prazer. Eu tive, como disse há pouco, grandes professores, muito excelentes institutos de uma educação que podia ser comparada a um curso de pedagogia de nível superior. Então, eu tive professores que ficaram guardados na minha memória. Mas, quando eu cheguei na escola de professores, eu conheci a Circe, que era professora de prática de ensino. E houve um entendimento pessoal, além de eu ser estudante e ela professora, que fez com que nós ficássemos amigas. E ela me entusiasmou muito, né, no sentido de lecionar, qual era a importância, né, o que hoje os professores não ensinam direito, o que é a verdadeira prática de ensino. Qual é a escola que você vai encontrar? Que tipo de criança você vai lecionar? Naquele tempo, a Cici se dedicava muito a nos preparar para podermos chegar à escola, né, entender aquele meio, independente do meio em que a escola se inseria, e trabalhar. Isso me impressionou muito. E houve uma coisa muito interessante em relação a Cici. Quando eu assumi, anos depois, os cargos que ocupei, eu levei a Cici sempre para trabalhar junto comigo. E acompanhei a vida dela até os 100 anos de idade. Nós nos tornamos grandes amigas, mas ela teve uma influência muito grande na minha trajetória profissional. Eu guardo da Cici uma lembrança imorredora. Que maravilha. E como é que é a memória da senhora em relação à questão cultural, a música? Né? O que a senhora escutava nessa época aí? Que a senhora estava estudando ainda? Eu gostava muito, naquela época não tinha televisão, né? Eu via esse rádio. E eu gostava muito, eu gosto muito de música, eu gosto muito de artes, e gostava muito de música, e ouvia sempre. Mas eu tinha uma preferência muito grande por 2 tipos de música, o fado e a música mexicana. Gostava muito, eu me lembro até hoje, de ouvir a Rios e Pedro Vargas. Tanto que quando eu fui ao México, em missão, em 2005, eu procurei lá se eu encontrava ainda algum disco dos 2. Não encontrei. Olha só. Pedro Vargas. Legal. Então, voltando para o Lacerda, queria que a senhora contasse como é que foi como é que foi a saída para o governo dele. E queria que a senhora contasse especificamente a posse no governo do Lacerda. Como é que foi isso aí? Eu não assisti a posse do governador. Sim. Né? Acompanhei, mas não assisti. E aí, quando acabou, quando se iniciou o governo dele, o professor Flecha, que já era secretário de Educação e Cultura, me chamou para eu ir trabalhar em grupos de trabalho que ele tinha formado antes de começar o ano letivo de 61. Razão por isso que eu não tive que ser transferida da escola do Morro do Salgueiro. Mas a escola do Morro do Salgueiro nunca saiu do meu coração. E aí eu fui trabalhar num grupo de trabalho primeiro para a expansão do ensino primário, com mais 5 chefes de distrito. Eu não era chefe de distrito nessa época. E nós conseguimos trabalhar
fazer um trabalho primoroso. Diante da planta de cada escola, e conversando com a diretora, nós conseguimos mexer na arrumação da escola e conseguimos absorver 35 mil dos 100 mil excedentes que existiam naquela época que o Carlos Lacerda assumiu o governo. Na Guanabara, existiam 100 mil crianças fora da escola. E esse grupo conseguiu, com esse trabalho, absorver 35 mil dessas crianças. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz. Aí depois, o professor Flecha me chamou e disse: você está nomeada para ser chefe de distrito educacional. E eu fui ser chefe de distrito educacional em Jacarepaguá. Foi uma época muito boa, né? Nós conseguimos, inclusive, construir 22 escolas novas em Jacarepaguá. Nós, a chefe de distrito, é que saímos procurando espaços para poder construir novas escolas. E eu tive um apoio muito grande das diretoras. Fizemos um trabalho muito bom. Nessa época, aconteceu também a reforma do ensino primário. E eu pude implantar em Jacarepaguá essa nova reforma. E participei também do primeiro censo escolar que foi feito na administração do professor Flecha Ribeiro. Depois de trabalhar no Distrito Educacional, eu fui convidada pelo professor Flecha para assumir o Departamento de Educação Primária. Aí foi um trabalho muito bom. Eu consegui transfazer o trabalho que eu tinha feito no Jacarepaguá, estendi isso para todo o estado da Guanabara. Era só o Departamento de Educação Primária. E aí fiquei algum tempo. Trabalhei em vários grupos quando eu era diretor do Departamento de Educação Primária. E aí, o professor Flecha Ribeiro se desincompatibilizou para ser candidato à sucessão do Carlos Lacerda. Naquela época não tinha recondução. E eu, então, fui convidada pelo governador para poder assumir a Secretaria de Educação e Cultura. Eu quero contar isso para vocês. Era um feriado, eu estava em casa, sozinha, com meus 3 filhos, que deviam ter, naquela época, 6, 8 e 10 anos. O telefone tocou, era o professor Flecha. Me perguntou: você pode ver o Palácio Guanabara? Eu falei assim: não posso, porque eu dei folga a babá, eu estou sozinha com meus 3 filhos. Então, espera um pouquinho. Eu fiquei esperando. Quando eu ouço a voz do Carlos Lacerda: professora, eu vou romper o protocolo e vou convidar a senhora por telefone para ser minha secretária de Educação e Cultura. Em verdade, esse carro pertence à senhora desde que eu a conheci. E aí chegou o dia da posse. O dia da posse é inesquecível. E estava marcada para acontecer às 5 horas da tarde, do Palácio Guanabara. E eu fui com meu marido, minha mãe. Lá também apareceram a minha professora primária, Maria Luísa Larquet, a diretora da escola em que eu tinha feito primário, e ficamos numa saleta esperando, porque o Lacerda estava em São Paulo, chegando. Aí, quando já era quase umas 6 horas da tarde, ele chegou, junto com Afonso Arinos, com várias pessoas que vinham na comitiva. Aí ele chegou perto de mim e disse assim: professora, a senhora está preparada para assumir? E eu falei ingenuamente: estou. E aí levantei-me e me dirigi para o Salão Verde, que era o lugar das posses. Ele disse: não, sua posse vai ser igual à minha nos jardins do palácio. A senhora se prepare, porque deve ter cerca de 3 mil pessoas para assistir a sua posse.
e eu me dirigi, né, para a varanda, junto com ele, com Flecha Ribeiro e todo o secretariado. Quando eu cheguei na varanda, foi uma imagem que eu vou tentar aqui dizer a vocês. Já caía a tarde. No fundo do jardim tinha um repuxo funcionando e um mar de pessoas ali. E no fundo, lá no fundo, um enorme número de pessoas com uma faixa escrita: o Salgueiro saúda a sua professora. É um momento. Isso é uma cena de filme, né? É cinematográfico, né? A trajetória toda até então, e aí uma cena dessa é sensacional. Agora, o nosso primeiro convidado, a pergunta do nosso primeiro convidado, professora, é o Wilson Risolia, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho. Professora Terezinha Saraiva, que prazer estar aqui hoje, mesmo longe, né, com essa pandemia que nós vivemos, infelizmente, impossível falarmos assim mais de pertinho. De qualquer forma, eu estou muito feliz de fazer parte dessa entrevista. A senhora foi um anjo assim, que apareceu na minha vida. Me lembro perfeitamente quando a gente se conheceu. É um privilégio ter uma amiga como a senhora. Foi uma fonte inspiradora para o período que eu fui secretário no Rio de Janeiro, e é até hoje pela sua força, pela sua gana, pelo seu compromisso, pela pessoa sensível, generosa que a senhora é. E eu queria que a senhora comentasse, assim, né, que falasse para a gente, uma mulher muito além do seu tempo, né? Como é que foi essa experiência sua como primeira mulher secretária de Educação no Rio de Janeiro? Qual é o paralelo que a senhora faria dessa educação que a senhora conheceu e já acompanha durante tantas décadas com o momento que nós vivemos hoje, com a nossa educação de hoje, onde muito pouca coisa acontece e isso gera um custo social e um custo econômico para o país gigantesco. Resumindo, conta um pouco como foi essa experiência sua outrora e que paralelo que a senhora faria com a educação que nós vivemos hoje. Um grande abraço, até breve. Enorme prazer ouvir uma pergunta feita pelo Wilson Risolia, que é meu grande amigo e que fizemos essa amizade a partir da minha admiração pelo trabalho que ele fez quando foi secretário de Educação do Estado. Eu quero apenas fazer uma pequena retificação. Eu estou certa que quando o Wilson pensou em fazer essa pergunta, ele queria fazer uma pergunta que ele fazia sempre para mim: qual foi a sua, né? Como é que a senhora se sentiu sendo a primeira mulher secretária de Educação e Cultura do Brasil? Eu queria começar a responder por aí. Eu confesso que naquela época, em 1965, eu não tive dimensão da importância disso. Com o tempo, até porque as pessoas sempre me perguntavam, eu percebi que foi um movimento muito interessante. Ao ser convidada pelo Carlos Lacerda, eu rompi alguma coisa que existia até então. Só homens ocupavam a Secretaria de Educação e Cultura. Isso, realmente, depois foi que eu percebi que eu tinha rompido essa tradição. Agora, respondendo à pergunta do Wilson em relação à educação, se eu comparar, se eu responder pensando na educação de hoje, atual, eu direi que é uma tristeza grande que eu levo de ver a educação tão pouco entendida como uma área mais prioritária que existe. Eu acho que, atualmente, não existe um entendimento da importância da educação. E acho que, com a pandemia, isso se tornou pior ainda. E fico muito preocupada com o que virá
agora na volta dos alunos para a escola. Porque, na minha opinião, o ensino virtual, que foi uma ideia boa de tentar fazer alguma coisa enquanto o professor e aluno não podiam frequentar a escola, não pode se comparar ao ensino presencial. A importância, sobretudo na escola primária, né? Primária hoje não, na escola fundamental e média, né? Em que o aluno está em formação. Eu acho indispensável a presença do professor, mas, de verdade, com a pandemia não se pôde fazer isso. Buscamos uma alternativa. Acho que não funcionou direito, até porque nem todas as crianças tinham acesso a poder acompanhar essas aulas feitas online. Então, eu acho que nós temos que nos preocupar mais do que aconteceu e muito mais com o que fazer agora para recuperar esse tempo perdido. Essa é a minha opinião em relação à educação. E, seguramente, a educação de hoje precisa muito de muitas modificações, né? Então, eu acho que essa sucessão de ministros, no mesmo governo, essa mudança de diretriz, né? Eu vejo que as bases nacionais, uma coisa tão importante que foi feita, não chegou a ser aplicada integralmente. Quando eu olho o Plano Nacional de Educação, vejo as metas pensadas para serem atingidas e vejo em que situação essas metas estão, praticamente todas elas longe do atendimento. Eu vejo como a educação está precisando de pessoas que realmente possam fazer uma modificação necessária para se poder dar aos alunos a educação de qualidade que eles merecem e que é direito deles e dever do Estado. Sim. Professora, seguindo a sua trajetória, queria que a senhora falasse um pouco sobre o seu trabalho seu trabalho dentro do governo Marcos Tamoio, Prefeitura do Rio. Como eu gosto de receber essa pergunta. O meu trabalho como secretária de Educação e Cultura do município do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, fui a primeira secretária assim que o governo, né, iniciou. E vou contar uma coisa que eu nunca contei publicamente. Quando o Tamoio foi convidado, né, para ser o primeiro prefeito da cidade do Rio, depois da fusão dos dois estados, imediatamente ele me telefonou, era noite já, e me disse assim: vê se você descobre quem está falando. Eu falei: fala mais um pouquinho para eu poder reconhecer a voz. Ele me disse: vou dizer a você uma coisa que você vai lembrar logo quem sou. Nós dois já fizemos comício, participamos de comício na época do candidato Flecha Ribeiro, no mesmo palanque, com lenço azul no pescoço. Eu disse: Marcos Tamoio. Ele falou: sou eu mesmo. Aí conversamos muito. Nós tínhamos sido, eu secretário de Educação e Cultura, ele secretário de Obras do governo Carlos Lacerda. Mas nunca mais nos tínhamos encontrado. Ele disse para mim: acabei de ser convidado para ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Você é a minha secretária de Educação e Cultura. Eu falei: Tamoio, eu estou trabalhando no governo federal, estou afastada disso. E ele disse assim: não, eu faço questão que você seja minha secretária. Assim eu fui convidada por ele. Quero aproveitar essa oportunidade para dizer a vocês que eu nunca pleiteei nenhum cargo que ocupei. Eu fui sempre convidada, que é uma diferença muito grande. E ao ser convidada, eu sempre disse a quem me convidou: eu aceito com uma condição, que a educação seja prioritária
que não tenha nenhuma injunção política partidária durante a minha administração e que eu possa escolher a minha equipe de trabalho. Eu acho que isso foi uma das razões de eu ter sido bem-sucedida nos cargos que ocupei. E na confiança daqueles que me convidaram para que eu aceitasse o cargo que estavam me convidando. Então, assim começou o meu trabalho com Marcos Tamoio. Maravilha. E como é que surgiu a ideia, professora, antes da Constituição de 88, da municipalização do ensino fundamental? Como é que a senhora passou pela cabeça da senhora isso aí? Eu sinto e defendo de que a municipalização, a ideia da municipalização, nasceu com a Lei 5692, de 11 de agosto de 72. Eu tinha participado, ainda no governo, como ministro de Educação, Tasso Dutra, eu era do IPEA nessa época. Ele criou um grupo de trabalho para poder discutir, né, uma nova reforma para o ensino antigo, primário e ginasial. E eu fui representando o Ministério do Planejamento. Preparamos um relatório no final. O coordenador desse grupo era o padre José Vieira de Vasconcelos, que era do Conselho Federal de Educação, meu grande amigo. Aí, quando terminamos o trabalho, já era ministro Jarbas Passarinho. E fomos, então, o grupo todo de trabalho, levar ao ministro Passarinho o relatório com as nossas sugestões para a reforma, né, do ensino primário e ginasial como ensino fundamental. E foi aí que conheci também um grande homem, Jarbas Passarinho, que foi excelente ministro de Educação e Cultura. Ele me disse assim: professora, eu quis trazer a senhora para trabalhar no Ministério comigo, mas o ministro Veloso, que era o ministro do Planejamento, pertenceu ao IPEA, não deixou. Aí nós entregamos a ele a proposta. Posteriormente, ele criou um outro grupo pequeno, do qual faziam parte Padre Vasconcelos, Valnir Chagas, eu disse, enfim, outro grupo de 5 pessoas, que a partir do trabalho que nós fizemos, escreveram a proposta para a Lei 5692, né, que reformava. Nessa lei havia citação da municipalização do ensino fundamental. Então, para mim, a ideia do ensino fundamental, né, a municipalização, nasce no bojo dessa lei. Sim, sim. Agora, o nosso segundo convidado é o jornalista Antônio Góes. Olá, professora Terezinha Saraiva. É uma honra poder ter a oportunidade de fazer uma pergunta à senhora. E a minha pergunta é um pouco, eu como jornalista especializado em educação, vejo muito, né, num discurso, no senso comum, uma certa visão romantizada do que era a educação pública no passado brasileiro. Como se naquela época, geralmente se falando da década de 40, 50 ou 60 às vezes, a educação pública era de qualidade, os professores eram bem pagos, os alunos respeitavam os professores. E quando a gente vai olhar para as estatísticas educacionais da época, ou olhar o trabalho, por exemplo, de pesquisadores como Teixeira de Freitas, já na década de 40, ou mais recentemente Sérgio Costa Ribeiro, na década de 80, o que a gente olha e vê pelas estatísticas daquela época, que a escola brasileira era uma máquina de exclusão em massa. Vários alunos entravam no primeiro ano do ensino primário e mais da metade deles ficava pelo caminho já do primeiro para o segundo ano do ensino primário, que hoje seria, né, o nosso primeiro ano do ensino fundamental. E eu queria ouvir da senhora, a partir da experiência da senhora, que foi professora, formada no Instituto de Educação, professora numa favela no Rio de Janeiro, e depois secretária de Educação dessa cidade, o quanto que concorda, né, com esse argumento, né, da educação pública no passado ser de qualidade,
e o quanto que vê de exagero, de romantização ou de mito, e como observava, né, na sua experiência esse quadro aí que os números e os pesquisadores descrevem, como que a senhora se deparou com essa situação e vivenciou ela em sua realidade. Parabéns por toda a sua trajetória, por sua experiência e muito obrigado de novo pela oportunidade de poder fazer essa pergunta. Antônio Góes, foi para mim também uma grande oportunidade conhecer você e ser perguntada por você. Eu sou sua leitora assídua, leio diariamente a sua coluna, gosto muito das suas observações e fico muito encantada de ver o jornalista tão interessado pela educação. Isso, aliás, é uma coisa que tem chamado muito minha atenção. Antigamente, você via apenas os educadores interessados pela educação. Hoje, você vê pessoas de toda a formação discutindo, observando e sugerindo coisas para a educação. Gosto muito da sua coluna. É preciso, para responder a sua pergunta, situar esse passado. Se eu for num passado bastante distante do tempo que eu fui aluna, né, do ensino primário naquela época, depois fiz todo o curso no Instituto de Educação. Se eu comparar isso com anos depois, quando eu comecei a trabalhar, né, eu diria a você que não é uma coisa romântica, é uma verdade. A educação hoje está muito distante da educação do princípio do meu trabalho como professora. E eu senti isso muito perto quando eu, depois de ter sido secretário de Educação em 65 do Estado, fui secretária 10 anos depois como secretária municipal. Eu tinha por hábito viajar, visitar muitas escolas. Costumava sair de manhã de casa, primeiro visitava a escola, para depois ir para a secretaria trabalhar. E quando eu comecei, naquela época, estávamos já na secretaria, fazendo a proposta de trabalho que nós pretendíamos desenvolver. Até porque eu tive a oportunidade de implantar a Lei 5.092, tal qual eu tinha participado do grupo de trabalho e depois no Conselho Federal de Educação. Então, eu visitava muitas escolas para ver como é que eu ia introduzir a filosofia nova da municipalização. E quando eu visitei as escolas, eu percebi que eu estava diante de um novo professor e de um novo aluno. 10 anos depois de eu ter sido secretária de Estado. E eu fiquei preocupada, vendo que aquela proposta que estava se desenvolvendo não era adequada para os professores que tínhamos naquela época, né? Na época de 75, e o alunado. O que aconteceu? Nessa parte antiga, né, que todo mundo diz que tinha uma qualidade diferente da que tem hoje, a população escolar era composta de crianças vindas prioritariamente das camadas sociais e econômicas favorecidas. Isso não quer dizer que o aluno pobre não aprenda, ao contrário. Isso eu vivi no Salgueiro, quando eu era professora e diretora. A população era toda moradora do morro. E a nossa escola foi escolhida para ser campo de observação das professorandas pelo melhor trabalho de alfabetização que nós fazíamos em todo o Distrito Educacional, que era na Tijuca. Então, eu defendo ardorosamente que não há
possibilidade de uma criança que veio do meio desfavorecido de poder se educar corretamente. O que acontecia naquela época, de muitos anos atrás? A população vinha de uma camada econômica, social elevada. Se você pegar a matrícula da escola da pública com a particular, você vai ver que da pública era muito superior, porque a escola tinha professores excelentemente formados, quer pelo instituto, quer no ensino pelas faculdades, né? E você tinha crianças que vinham com uma grande base cultural da família. A cultura e a educação são indissociáveis. E a cultura ajuda muito a criança, o adolescente, o jovem, né, a aprender, porque a cultura é muito importante para a educação. E essas crianças daquela época vinham de famílias que despertavam e ofereciam oportunidades culturais para seus filhos. Depois, graças a Deus, a escola se abriu para receber a classe pobre. E essas crianças, lamentavelmente, não tinham horizontes culturais. Essa é uma diferença. Os professores eram excelentemente bem formados, o que hoje você tem ainda professoras, todos formados, que hoje é obrigatório pelo ensino superior, que chegam às escolas para trabalhar sem a mínima noção do que vão encontrar, qual é a população que eles vão trabalhar. Então, há uma distância muito grande entre o professor do ensino superior, que nunca entrou numa sala de aula, né, para formar os professores que vão trabalhar com crianças de todo tipo de famílias, né, de poder ter uma atenção maior. Outra coisa, naquele tempo, as mulheres, de modo geral, não trabalhavam, né? Então, tinham oportunidade de acompanhar os filhos, né? Frequentavam muito a escola, né? Tinham um trabalho muito, muito próximo entre escola e família. Hoje, pelo fato da mulher estar trabalhando, né, você vê pouca proximidade entre a família e a escola, o que eu acho que é uma coisa da maior importância, né? Então, eu acho que essas coisas foram responsáveis pela diferença que se conseguia no ensino que se ensinava, da aprendizagem, e hoje, né, praticamente, a família dificilmente participa do estudo dos seus filhos. E há uma diferença entre os professores de ontem e de hoje. É isso aí. Vamos agora para o nosso querido Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Quando e por que surgiu a vontade de preservar os documentos do Arquivo Geral, que estavam em São Cristóvão, né? E a criação da sede na Cidade Nova também? Queria que a senhora falasse um pouquinho disso aí. O que foi que você perguntou? Sobre o Arquivo Geral da cidade do Rio. O arquivo. Quando surgiu a vontade de preservar os documentos e tal, que estavam em São Cristóvão, e a criação da sede na Cidade Nova? Vou contar para você desde o princípio. Quando eu fui convidada pelo governador Carlos Lacerda, ele me disse ao telefone: sobre educação, eu não preciso dizer nada, senhora, mas eu tenho alguns pedidos na área de cultura. Queria que a senhora acabasse a obra do Teatro João Caetano. Queria que a senhora acabasse a obra da Casa da Marquesa de Santos, para ser o Museu do Primeiro Reinado. E queria que a senhora conseguisse um lugar para mudar o arquivo da cidade, que ele está
atualmente em 2 ou 3 salas em São Cristóvão, né? Embaixo há uma fábrica de conserto de móveis escolares e uma gráfica de Estado. E os documentos estão se deteriorando, né? Porque, inclusive, os vidros estão quebrados, a chuva entra, e eu consegui acabar a obra de João Caetano, acabar a obra da Marquesa de Santos, inauguramos no dia 4 de dezembro de 65, o Museu do Miro Reinado, mas não consegui encontrar um lugar para o arquivo da cidade. Fui visitar o arquivo, fiquei horrorizada com a situação, mas não consegui. 10 anos depois, eu volto a ser secretária do Rio, da cidade, e perguntei: o arquivo está no mesmo lugar que a senhora deixou? Eu fui visitar o arquivo, acompanhada do diretor de cultura da Secretaria de Educação, Martim de Carvalho, e do meu assessor de comunicação social, Walter Couto. E cheguei lá, encontrei a mesma coisa, só que pior. Os documentos estavam praticamente perdidos. Os daguerreótipos de Malta estavam também numa situação terrível. Saí direto de lá e fui para o Tamoio. Cheguei lá e disse para ele: Tamoio, nós temos um compromisso com a cidade do Rio de Janeiro. Contei a ele essa questão do Lacerda e disse a ele: nós temos que fazer um novo arquivo para poder salvar a história do Rio de Janeiro. E falou: vamos fazer. Eu saí procurando ajuda financeira e ele procurando terreno. Ele conseguiu o terreno, que hoje está o arquivo, que fica ali perto do Correios e Telégrafos, na Presidente Vargas. E ele ficou procurando, e eu fui conversar com o ministro Ney Braga, da Educação, que eu tinha um ótimo relacionamento com ele, que era do Conselho Federal de Educação, e contei a ele. Ele falou: vou ajudar você. E cedeu ao município uma importância razoável. E esse dinheiro, né, mais dinheiro, outros recursos financeiros que o Tamoio conseguiu mexendo no orçamento, e o terreno que ele conseguiu, né, dentro de um lugar nobre, importante, começou-se a construção do arquivo. Ele convidou os irmãos Edson Musa para poder fazer a construção do arquivo. E mandou, né, o prefeito, mandou o Martim de Carvalho, diretor de cultura, e Lia Temporal, que era diretor de bibliotecas, para a Espanha. A Espanha tinha uma boa história de arquivo. Enquanto isso, eu, o secretário de obras, Orlando Leão, e o Tamoio, visitávamos quase que diariamente a construção do arquivo, porque já estávamos no final do governo. Foi o primeiro prédio com condições climáticas, com todas as condições para poder guardar a história da cidade. Enquanto isso, o comandante Martinho e sua equipe convidavam pessoas para ajudar a recuperar todos os documentos que nós encontramos. E, afinal, no dia 14 de março de 1979, último dia do nosso governo, às 6 horas da tarde, nós erguemos as bandeiras do Brasil, do Rio e do município, inaugurando a sede do arquivo da cidade do Rio de Janeiro. Nesse dia, nós cumprimos a nossa promessa, que eu tinha recebido um pedido há 10 anos atrás, né? Nós cumprimos um compromisso nosso com a cidade do Rio de Janeiro. Nesse dia da inauguração,
o Tamoio entregou ao arquivo todo o trabalho da prefeitura, né? O arquivo não era só para colocar os documentos antigos. A ideia, quando se fez o arquivo geral, é que ele guardasse também a história dos governos posteriores. Ele entregou, no dia da inauguração, toda a parte gravada e documentária do governo dele. Agora, há 2 anos atrás, eu também já entreguei toda a história que eu tenho, todos os meus documentos que mostram o trabalho feito na educação. E conseguimos levar para lá o arquivo de Carlos Lacerda. E essa é a história do arquivo. Maravilha. E qual a importância do arquivo para a senhora? Assim, como é que a senhora quer ver futuramente o arquivo? Como ele vai estar daqui a um tempo? Como que a senhora quer ver a importância e como a senhora quer ver ele? Eu acho que o arquivo é um prédio que deve ser muito, muito privilegiado pela administração. Ali está a história de uma cidade que não deve parar na história antiga, mas deve prosseguir na história do Rio de Janeiro. É assim que eu vejo o arquivo. Maravilha. Agora eu queria que a senhora contasse um pouco do seu trabalho na Sesgran Rio. Como é que é esse trabalho? Outra pergunta muito boa. Eu conheço o professor Serpa há muitos anos, talvez uns 40 anos, que é o presidente da Fundação do Sesgran Rio. E trabalhei algumas vezes, assim, rapidamente, nos intervalos dos cargos que eu ocupava. Eu sempre voltava secretarial a Sesgran Rio para ajudar o professor Serpa. E quando foi em 2000, que eu saí da Multirio, eu fui para a Fundação Sesgran Rio. Estou lá há 21 anos. E, inicialmente, eu fui assessorar o professor Serpa. Mas o professor Serpa tinha um interesse muito grande em ampliar aquilo que ele já fazia para a parte social. Desde que a Fundação Sesgran Rio foi criada, ela vai fazer 50 anos, com Serpa como presidente esse tempo todo, sempre reeleito pelo conselho diretor. Ele já fazia bolsas de estudo, criou bolsa de estudo assim que começou o governo, né, para privilegiar a camada desfavorecida social e economicamente para poder estudar. Bolsas desde a educação infantil até a pós-graduação. Mas ele continuou querendo fazer mais ainda. E ele começou a ajudar, a partir de 2002, mais ou menos, algumas instituições, algumas ONGs que faziam projetos sociais, ajudando financeiramente. Mas ele queria fazer um projeto da Sesgran Rio. Então, ele chamou Cláudio Saraiva, que tinha uma grande experiência na área social, para poder conceber um projeto social para a Fundação Sesgran Rio. Cláudio, ele começou, né, visitando, o Serpa escolheu, para se desenvolver o projeto, 4 comunidades que ficam em torno da sede da Fundação Sesgran Rio, que fica no Rio Comprido. E aí, depois disso, nós fizemos uma análise situacional para poder conhecer melhor as comunidades, os moradores e, sobretudo, quais eram as prioridades que eles precisavam que nós ajudássemos. Então, não foi um projeto imposto. Foi um projeto feito a partir da opinião
daqueles que vão ser beneficiados. Eu acho que esse é um dos primeiros ganhos do projeto. O projeto se chama Apostando no Futuro e funciona desde 2004. Nós, então, o Cláudio, ele criou e implantou nessas 4 comunidades. Nós escolhemos, ele decidiu que as ações pedidas pelos moradores iam ser desenvolvidas por ONGs com nome e expertise na área social. Por quê? Porque a Sejam Rio ia ter algumas atribuições importantes do projeto. Nós íamos coordenar, de modo geral, o projeto, nós íamos supervisionar diariamente as atividades desenvolvidas e nós íamos avaliar, sob o aspecto de impacto e mérito, as atividades desenvolvidas. Então, não deveríamos estar envolvidos na realização das atividades. Então, hoje, nós temos a ONG, o MEP, do Rio de Janeiro, e a Solazer. São as 2 ONGs cujos profissionais, que não têm nada a ver com a Fundação Sejam Rio, são contratados pelas 2 ONGs, recebem mensalmente, né, ajuda financeira para poder desenvolver as inúmeras atividades que nós desenvolvemos e oferecemos a quase 450 pessoas que moram nessas 4 comunidades. São atividades na área de educação, saúde, esporte, lazer, cultura, qualificação profissional para jovens e adultos, emprego, e uma série de atividades. E cumprimos aquilo que eles tinham pedido. Todas as nossas atividades oferecidas por nós respondem às necessidades da comunidade. Temos um jornal que um dos pedidos dele estiver sempre informações importantes sobre diversos assuntos. Então, nós temos o jornal O Progresso, que sai trimestralmente, com uma tiragem de 800 exemplares, um jornal a 4 cores, e que é editado pela jornal Folha Dirigida, que é nosso parceiro voluntário. E eles é que fazem, né? Nós mandamos todas as matérias que são feitas pelos profissionais que trabalham no projeto, pelo grupo que trabalha comigo na coordenadoria, né? Que são os técnicos que trabalham comigo, e são 3, né? Heloísa, Rosa e William Figueiredo. Nós participamos, e também matérias feitas pelos próprios beneficiários. Nós organizamos o jornal, eu faço uma revisão geral, eu sou presidente do comitê editorial e enviamos para a Folha Dirigida, que faz a edição do jornal a 4 cores gratuitamente. Então, esse é o trabalho que se faz. Temos tido grandes ganhos sociais. Cláudio dizia uma frase muito importante. Na área social, é difícil encontrar soluções, mas a gente pode conseguir ganhos sociais que vão se acumulando, que a gente consegue vencer. E eu tenho visto isso, são 16 anos que o projeto existe, e conta com todo o apoio do presidente da Fundação Sejam Rio. Como é que a senhora imagina o Rio de Janeiro quando completar 500 anos, assim, em 2065? Como é que a senhora imagina como vai estar o Rio de Janeiro? Uma cidade que tanto se transforma, né? Eu assisti os 400 anos. Eu trabalhava no Carlos Lacerda quando completou os 400 anos. Ele fez um trabalho muito bonito para comemorar os 400 anos.
Claro que não vou ver os 500 anos, né? Mas eu gostaria muito que o Brasil fosse, que o Rio fosse ser sempre no sentido de subir, né? De ter uma sociedade igualitária, humana, equânime, em que todos tivessem as mesmas oportunidades, que não precisasse haver essa distinção social e econômica triste que se vê hoje, pessoas e pessoas nas ruas, né? Uma tristeza. E é preciso comemorar esses 500 anos com um novo estado do Rio de Janeiro, né? Em que não haja mais essa diferença que existe entre o pobre e o rico, que não haja mais essa dificuldade de emprego, né? De uma convivência feliz entre as pessoas, que acabassem esse tráfico que surgiu para atrapalhar muito o que havia antes no Rio, não é? E eu desejo o melhor possível para os 500 anos do Rio de Janeiro. Que assim seja. Agora, reta final, um bate-bola rapidinho, perguntas curtas para a senhora responder. Qual o time de coração, o time de futebol de coração da senhora? Time? É. Eu vou dizer uma coisa que eles vão ficar admirados. Eu não gosto de futebol. Olha. Então não tem. Não. Tá Se certo. você perguntar de escola de samba, eu tenho. Ah, então, essa seria a prova. A escola de samba, qual é? Acadêmicos do Salgueiro. Ah, claro. E qual o maior carioca que a senhora conheceu? Ou mulher, né? Ou uma mulher, né? Um carioca ou uma carioca? Hein? Qual o maior carioca ou uma carioca que a senhora conheceu? Ou pode ser mais de um também. Difícil, hein? Veja você, ao longo da minha vida, quer pessoal, quer profissional, eu conheci grandes pessoas que eu admiro. Admirei e admiro. Se você me perguntasse qual o maior brasileiro que eu conheci, eu responderia sem pestanejar. Foi Carlos Lacerda. Por quê? Eu admiro e admirei muita gente, mas eu costumo dizer que a minha admiração depende um pouco de eu ter convivido com a pessoa, de eu ter, se possível, trabalhado com a pessoa. Então, né, além da minha admiração intelectual por pessoas, pelo trabalho que fazem, existe muita gente que é admirável, mas eu escolho sempre a pessoa que eu pude conhecer melhor, que eu convivi, e, se possível, que eu trabalhei. Então, em termos de brasileiro, eu escolheria Carlos Lacerda. Se você me perguntar em termos cariocas, a mesma coisa. Eu conheço muita gente, até porque trabalharam muitos comigo, né, que merecem ser citados. Mas eu vou citar dois que eu tenho uma admiração grande pela amizade que nos uniu, pela convivência e pela oportunidade de trabalhar. São Marcos Tamoio e o professor Carlos Alberto Serpa, presidente da Fundação Cidadania. Faz um trabalho admirável na área de educação e, sobretudo, na área de cultura. No momento em que a cultura está tão por baixo, né, sem interesse dos governos, do governo federal por ela, o professor Serpa está fazendo um trabalho cultural extraordinário, atingindo a cidade do Rio de Janeiro, as escolas, levando cultura para as escolas. Então, são dois cariocas que eu admiro muito. Marcos Tamoio foi um grande prefeito, e pelo amor que ele tinha pela cidade do Rio de Janeiro. Ele amava o Rio.
Carlos Roberto Serpa, que faz um trabalho extraordinário, quer em educação, quer em cultura. Maravilha. E qual o bairro preferido? Hein? O bairro preferido? Bairro? É. Agora eu prefiro o meu, que eu moro, Grajaú. Eu gostava Grajaú, muito de Chuca. grande bairro. Eu hoje moro em Grajaú, gosto muito do Grajaú. Sim, maravilhoso. Professora, eu estou aqui, foi um prazer imenso estar com a senhora aqui, um privilégio, uma vida linda dedicada à educação. Só tenho que agradecer. Foi uma honra eu escutar essas histórias todas, essa memória, está tudo fresquinho aí, está maravilhoso, e é maravilhoso escutar isso aí. Quero agradecer aos companheiros de trabalho, estamos encerrando aqui, os companheiros de trabalho do setor de promoção cultural, o coordenador Pedro Paulo Malta e o Bruno Fontes. Agradecer também à Prefeitura do Rio, a Segov e a toda a equipe do Arquivo Geral da cidade do Rio. Obrigado de coração, professora, e até breve, tá bom? Também foi entrevistado por você, foi uma grande alegria para mim, e foi uma honra participar dessa série de entrevistas que vocês estão fazendo. Maravilha. Até a próxima. Até a próxima.